Olá! Volta e meia nos deparamos com situações que nos deixam em dúvida sobre nossos direitos como consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fez 18 anos, mas será que você sabe usá-lo a seu favor? Quais são os benefícios que o Código trouxe? No Mídia de hoje, vamos entrevistar o advogado Marcos Dessaulni, que acabou de escrever um livro sobre os direitos do consumidor. Oi, obrigada pela presença no Mídia. Prazer é meu. O senhor escreveu recentemente um livro sobre os direitos do consumidor, Histórias de um Superconsumidor. O que te motivou a escrever esse livro? É um livro de crônicas, né? São histórias curiosas que eu vim acumulando ao longo dos anos como consumidor exigente, consumidor consciente dos meus direitos e respeitador. Eu acho que é importante daí a palavra superconsumidor, né? Não é consumista, não, é porque conhece, exige. E ao longo desses anos aconteceram muitas histórias, como eu disse, curiosas, inusitadas, e eu resolvi narrar nesse livro, né, sem expor nenhuma empresa, sem expor nenhum profissional, mas mostrando não só essas histórias que são muitas delas irritantes que acontecem conosco no dia a dia, como também maneiras interessantes e pouco comuns de resolver esses problemas, né, que acontecem cotidianamente conosco, né? E quais foram as situações mais absurdas presenciadas ou vividas por você que você colocou no livro? Por exemplo, a companhia aérea, as pessoas que viajam e compram passagem pelo site das empresas aéreas, a companhia te informa previamente, porque um direito do consumidor sagrado é informação, informação prévia. Então, eles, com essa artimanha de que estão te informando, de que você, caso cancele ou troque a passagem, que você vai pagar uma multa. Só que esse aviso é como se equivalesse a uma cláusula contratual abusiva, porque você, teoricamente, se você comprou no site e isso é uma compra feita fora do estabelecimento comercial, essas compras você tem o direito de arrependimento, né? Mas é diferente, inclusive, talvez eles já até respondam algumas perguntas das pessoas. Quando você vai a uma loja e compra um produto, você não tem esse direito de arrependimento. Quando você compra fora da loja, o código diz que é fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito de se arrepender num prazo de 7 dias. Né? Como compras pela internet? Compras pela internet, porque a internet não é estabelecimento comercial, não é loja física, né? Então você tem o direito de se arrepender num prazo de 7 dias a contar da contratação, e tudo que você eventualmente antecipou em termos de pagamento, você tem direito de ser reembolsado integralmente, sem nenhum desconto, ou seja, sem nenhuma multa, né? E ainda com correção monetária, se esse período for longo, né? Então, uma companhia aérea que cobra uma multa para você desistir ou cancelar uma passagem que você comprou pela internet e desistiu no segundo, terceiro dia, isso é uma prática ou uma cláusula abusiva. É uma dessas situações absurdas que a pessoa, por não conhecer o direito, acaba achando que é normal. Certamente muitas pessoas já vivenciaram, já sofreram algum desses abusos. O senhor espera, então, que elas se identifiquem com a obra? Eu acho que tem uns 20 dias mais ou menos que o livro foi lançado, até colocar em suas mãos para você poder conhecer. E nesses 20 dias o retorno das pessoas é muito interessante, porque elas sempre dizem, poxa, eu já passei por isso, meu vizinho, meu parente já passou por isso. Então, as situações acabam se repetindo, porque não há muita criatividade. Os fornecedores acabam praticando aquelas mesmas situações abusivas, desrespeitosas, ilegais. Né? O diferente no livro é a maneira de contar essas histórias, com um certo humor, uma certa ironia, com muita crítica, né, a essas situações, e mostrando vamos dizer, sem me aprofundar, mostrando como é que se busca esse direito, né? O Mídia foi às ruas para saber quais são as principais dúvidas sobre os consumidores a respeito dos seus direitos. Vamos responder uma dúvida? Claro. Em qualquer produto que eu compre, se eu não gostar, se existe um tempo determinado, por exemplo, de 10 dias ou não, para poder entregar, ou se eu já comprei e não tenho direito a reclamações por esse produto. Quando uma pessoa compra um produto numa loja de shopping, por exemplo, é diferente de uma compra feita pela internet. Né? Vamos separar as coisas. Então, quando a pessoa vai a uma loja de shopping, loja de rua, e compra um produto qualquer, ela não tem o direito de arrependimento.
né? O direito diz, puxa, cheguei em casa, olhei bem, não gostei da cor, ou o tamanho não ficou muito bom. Esse direito não assiste a pessoa, não tem previsão no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a pessoa viu, experimentou, pelo menos ela teve essa oportunidade. Certo. É diferente de uma compra feita pela internet, de uma compra feita pelo reembolso postal, em domicílio, alguma coisa do gênero. Então, as pessoas que compram em loja de shopping, loja de rua, elas só podem trocar uma mercadoria, primeiro, se o comerciante aceitar. É liberalidade dele. Não, a gente aceita a troca. Ué, naturalmente que vai ser trocado. A segunda situação, se na hora da compra, por exemplo, tem muitas camisas, você compra uma blusa, vem uma etiqueta atrás dizendo prazo de troca de 10 dias. Essa etiqueta, na verdade, ela equivale a uma cláusula contratual. E é como se... Porque o contrato de compra e venda que o consumidor celebra na loja é um contrato de adesão. Você não vê o contrato, mas ele existe, é um contrato de adesão, você adere a ele. Então, se tem uma etiqueta pendurada numa blusa, ou num short, ou numa saia, dizendo que tem 10 dias para trocar, por exemplo, 5, 10, 15, então a pessoa tem direito de trocar porque essa etiqueta equivale a uma cláusula contratual. A outra forma, o outro direito de troca que a pessoa tem é quando a pessoa compra um produto, ele dá defeito, isso também serve para o serviço, né? Dá um defeito, aí tem um detalhe. O fornecedor tem 30 dias para sanar o vício. O que é isso? Tem 30 dias para consertar esse produto. Passados esses 30 dias, ou seja, a partir do 31º dia, se não foi feito o conserto, ou não foi adequado, enfim, se não tiver sido sanado o problema, aí nasce para o consumidor, no 31º dia, o direito de pedir ou desfazimento do negócio com a devolução do dinheiro ou a troca do produto. Então, na maioria das situações, você conta com a boa vontade do comerciante em trocar. Nessa situação de compra em loja física, ou ele quer boa vontade, a liberalidade dele, ou ele se comprometeu através de uma etiqueta, por exemplo, ou dizendo para você, mas enfim, há um compromisso. Aquela desistência por arrependimento não existe, isso é uma falsa percepção das pessoas. Essas leis todas estão previstas no Código do Consumidor, de Direitos do Consumidor. O senhor não acha que esse código devia ser mais acessível, talvez numa linguagem mais didática? Pois isso é uma questão muito interessante, né? O legislador que faz as normas jurídicas, né? Inclusive, até explicando melhor, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal. E que tem vários artigos que são dispositivos legais, né? Então, a linguagem que o legislador, que o Congresso Nacional optou e vem optando é essa, né? Eu acho que se fosse mais acessível, as pessoas compreenderiam mais. Mas a questão é que o que eu acho que faz falta para as pessoas é exemplo. E a lei é uma norma. O que é uma lei? É uma norma geral, né, que não prevê os casos concretos. Por isso que existe a figura do juiz, né, do advogado como orientador e do juiz como julgador, para poder encaixar, vamos dizer assim, a norma geral, que é a lei, a um caso concreto que não está previsto na lei. Então, para que as pessoas compreendessem melhor, infelizmente teria que ter uma lei exemplificativa. Isso não é possível, porque você não consegue alcançar todas as situações, todos os casos concretos. Por isso, talvez a dificuldade de conhecer e entender a lei, né? Vamos responder outra dúvida? Claro. A dúvida é a seguinte: o quanto induzir uma pessoa a pensar uma determinada coisa, mesmo que não seja totalmente verdade nem totalmente mentira, o quanto é enganar realmente uma pessoa? Olha, basicamente o que está por trás desse instituto vamos chamar de propaganda enganosa, é dar algum tipo de informação ou omiti-la para induzir o consumidor a se comportar de forma errônea, né? Quer dizer, ele pensava que era uma coisa e na verdade é outra. Então, o limiar entre aquilo que se diz, aquelas práticas comerciais que são consideradas normais, de se elogiar em excesso um produto, um serviço, isso aí é tido pelo direito como normal. Quer dizer, você supervalorizar um produto ou um serviço, isso não é nenhum tipo de ilícito. Agora, entre isso e o oposto, que é a pessoa realmente se valer da ignorância, né, da boa-fé do consumidor, aí você pode incorrer na questão da propaganda enganosa. É muito difícil dizer onde é que está o limiar da licitude e da ilicitude, porque
é uma questão até um pouco subjetiva, né? O sujeito foi induzido ou não em erro ao ouvir ou deixar de ouvir aquela informação. Ela é essencial ou não é? É uma questão um pouco subjetiva e precisaria talvez de um caso concreto ou de um aprofundamento nessa discussão, né? Mas, assim, via de regra é isso. Um detalhe, a propaganda enganosa talvez isso seja de interesse dos consumidores. A propaganda enganosa é crime contra as relações de consumo. Está prevista no próprio CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, esse tipo penal. Ou seja, pode dar cadeia para quem fizer e for comprovada essa prática de publicidade ou propaganda enganosa. O Mídia vai para um breve intervalo e volta já. Sabe quando você está no ônibus e o celular de alguém toca? Oi? Oi, amor? Tô no ônibus. Ônibus? Tô no ônibus. Tô indo pra casa. Pra casa. Não, tô indo pra casa, tô falando. Você pode falar pra minha namorada que eu tô indo pra casa? Oi? Ele tá no ônibus. No ônibus? Tá indo pra casa? Tá indo pra casa. Oi, amor? Não, pra cá, eu tô indo pra casa. Deixa eu ir que meu ponto chegou. Tô indo, amor, tô indo pra casa. Voltamos com o Mídia, falando hoje sobre os direitos do consumidor. Pela sua experiência, o senhor vê a necessidade de alterações no código? Por exemplo, um capítulo que fale sobre compras online? Como eu disse há pouco, a lei é uma norma geral, né? Ela não tem como prever todos os casos concretos. Esse ponto que você tocou é interessante, porque em 1990, quando o CDC foi editado, né, e passou a vigorar em 1991, não existia ainda no Brasil a internet comercial. Eu me lembro que eu morava nos Estados Unidos, eu passei um tempo lá em 94, 95, e a internet estava começando a dar uns sinais de vida, né? Uhum. Então, você imagina, se em 90, quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, não existia a internet, de fato, a evolução né, dos fatos da vida é muito mais ágil do que o que o legislador consegue acompanhar. Mas, ainda assim, o legislador, quando faz as nossas leis, o legislador muitas vezes prevê essas situações futuras, colocando nas normas, vamos dizer assim, dispositivos exemplificativos. Por exemplo, no artigo, salvo engano, no artigo 49, é justamente artigo 49 do CDC, que fala sobre esse direito de arrependimento que eu falei há pouco, quando você compra mercadorias e serviços fora da loja, fora do estabelecimento comercial, o legislador exemplificou, ele colocou assim, que sempre que essa contratação, né, se der fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Então, o que ele fez aqui? Especialmente, quer dizer, ele exemplificou que as formas dessa contratação seriam por telefone, em domicílio, e ele colocou aqui implícito, etc., porque isso aqui é uma cláusula exemplificativa. Então, o que acontece? A internet está inclusa aqui, mas não está inclusa de forma expressa. Né? Claro que se o legislador vier e criar um capítulo, vai facilitar muita coisa, deixa de haver certas discussões, chamadas discussões jurisprudenciais e doutrinárias, cabe ou não cabe, né? Mas, de uma certa forma, isso já está um pouco previsto aqui, né? Nessas questões exemplificativas aqui. Okay. O Código de Defesa do Consumidor, ele fez 18 anos ano passado. Houve grandes mudanças desde a sua criação? Mudanças na lei ou no comportamento? No comportamento. Olha, 18 anos é muito tempo, né? As pessoas, eu acho que o consumidor está cada dia mais consciente, conhecedor dos seus direitos, mas eu acho que é muito pouco ainda, porque o que se vê é um certo comodismo,
um certo ceticismo, as pessoas acabam achando, isso não vai dar em nada, um certo conformismo. Deixa né? para lá. Deixa para lá. Então, essa postura, eu acho que talvez da maioria ainda, eu não tenho nenhuma estatística em mãos, eu acho que ela demonstra que isso precisa crescer. Mas, claro que houve uma evolução muito grande, principalmente por parte dos fornecedores, que com receio de receber multas dos PROCONs e outras entidades fiscalizadoras e condenações judiciais, naturalmente que eles vêm cada vez se enquadrando mais à lei, né? Mas isso é um processo evolutivo, né? Acho que cada vez um pouco mais. Porque muitas vezes nós somos lesados porque a gente não conhece o nosso direito. Quais ações poderiam ser feitas para que o código fosse mais democratizado, para que as pessoas conhecessem mais o código? Olha, eu, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, de uma certa forma, ao escrever esse livro, é uma forma de mostrar, né, a aplicação da lei através de uma leitura agradável, de uma leitura de crônicas onde há entretenimento, né? Você lê, casos são curtos, então eu acho que é uma das formas, né, é o chamado estudo de caso, né? Quer dizer, claro que eu não estou vendendo estudo de caso, não é um livro didático, mas de uma certa forma a pessoa faz isso, ela lê uma história, né? As colunas de defesa do consumidor dos jornais também colaboram muito nesse sentido de mostrar uma situação e apresentar uma solução, né? Então, eu acho que, como você bem colocou em um certo momento da entrevista, que a letra da lei não é acessível para o consumidor, para o leigo em direito, a forma de torná-la mais acessível é através dos exemplos, né? Então, se você tem crônicas como essa, por exemplo, é uma das formas de você mostrar o seu direito contando uma história, né? Vamos responder outra dúvida? Claro. Olha, eu tenho várias dúvidas, mas uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: quando eu vou no shopping, eu preciso mesmo pagar o estacionamento, mesmo que eu tenha comprado lá, consumido? Essa questão da gratuidade, né, dos estacionamentos em shopping centers, de vez em quando circula na internet, eu já recebi várias vezes um e-mail, agora é lei, você não tem mais que pagar estacionamento em shopping. Esses e-mails, na verdade, são spams, são notícias ou equivocadas ou mesmo mentirosas, enfim, não tem fundamento. A questão é a seguinte: o shopping center é um empreendimento comercial, né, e as lojas, enfim. Então, só quem pode legislar sobre direito civil, ou seja, sobre propriedade, é a União. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que só o Congresso Nacional, né, é que pode criar leis regulando a questão da propriedade privada. Se um shopping center, que é um empreendimento comercial, né, aquele é propriedade privada, para alguém dizer que de agora em diante aquilo é gratuito, tem que ser a União. Estou dizendo isso pelo seguinte: surgiram algumas iniciativas estaduais no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Espírito Santo, salvo engano, também já houve recente, enfim, iniciativas das assembleias legislativas estaduais de editar leis estaduais para regular essa matéria, ou seja, a Assembleia falando sobre propriedade privada, sobre isenção, etc. Mesmo em outros estados, alguns PROCONs já tentaram multar shoppings que cobravam estacionamentos. Essas leis estaduais, essas tentativas de lei estadual aqui pelo Brasil, todas se frustraram por uma razão muito simples, aquilo que eu falei no início. Só quem pode legislar sobre direito civil, que é o caso da propriedade privada, é a União. Então, só o Congresso Nacional. E existe no Congresso Nacional um projeto de lei, agora não me recordo o nome do deputado, salvo engano, isso é de 1997, acho que é de 97, desde essa época está tramitando um projeto de lei para tornar gratuito, mas isso ainda não foi aprovado como lei. Portanto, não existe no momento nenhuma lei federal que teria valor, né, teria eficácia, obrigando os shoppings a dar gratuidade. E as eventuais iniciativas estaduais que já houve, né, essas leis estaduais estão sendo tornadas inconstitucionais perante
a Constituição Federal. Então, não existe, por enquanto, nenhuma lei que obrigue uma empresa privada a oferecer um serviço gratuito. Por enquanto, não há. Recentemente, um novo decreto sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente, o SACS, foi aprovado. Em que esse novo decreto beneficiou o cliente? Olha, esse decreto presidencial, que é de 2008, é bom também explicar uma coisa que confunde um pouco o consumidor. Eu mesmo, no início, tive que ler algumas vezes para entender melhor. Essa lei, né, esse decreto, que é uma lei lato sensu, ele trata dos saques no âmbito daqueles serviços que são regulados pelo governo. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de plano de saúde, de telefonia, estamos falando de energia, estamos falando de aviação civil e etc. Esses serviços que são regulados pelas agências reguladoras federais, esses serviços agora esses serviços de atendimento ao consumidor, esses saques, né, telefônicos, né, que são prestados, né, por empresas reguladas por essas agências, que estão sob a mira desse decreto. Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: se você, por exemplo, ligar para um saque simplesmente de uma cadeia de supermercados, a área de supermercado, por exemplo, não é regulada, pelo menos que eu saiba, não é regulada por agência federal. Então, esse decreto não atingiu um saque de um supermercado, não atingiu um saque de uma transportadora, de repente, rodoviária. Assim, grosso modo, alguns exemplos que me ocorrem assim de pronto. Então, se você liga para um saque de uma companhia aérea, né, de um plano de saúde, de uma empresa de telefonia, aí sim esse decreto está regulando e, enfim, fazendo com que isso tenha um certo procedimento padrão. Algumas das vantagens desse novo decreto é colocar regras, impor regras de procedimento. Uma delas que eu acho muito interessante é que, desde a vigência desse decreto, esses saques são obrigados a fornecer ao consumidor, por exemplo, o histórico da sua demanda, da sua reclamação por escrito, seja por correio, seja por e-mail. E isso é uma das coisas que ainda não vem sendo cumpridas, por exemplo. E outro dia mesmo tive uma dificuldade para você ligar para um saque de uma empresa de telefonia, novamente, regulada por agência, né? A Anatel, no caso. Sim. Então, eles estão sob eles têm que cumprir. Eles têm que cumprir, eles estão sob o domínio aí desse decreto. E eu fiz uma reclamação e disse: eu quero que esse histórico do que eu reclamei aqui agora me seja enviado por escrito, por e-mail. Mas nós não fazemos isso. Vocês estão descumprindo o artigo 16? Por acaso esse caso, eu sabia de cor. Enfim, ficaram assim. Enfim, veio para melhorar, mas como é uma lei muito nova, né, tem poucos meses de vigência, as empresas estão se ajustando, os consumidores estão começando a conhecer, os próprios operadores do direito estão conhecendo, então ainda está um pouco nebuloso isso, né? Mas veio para organizar, né? Vamos responder outra dúvida? Vamos. Às vezes a dúvida é mais burocrática, porque a gente às vezes até pensa em ir no PROCON, mas aí a gente pensa duas vezes, porque às vezes tem que burocracia, demora muito a resposta, entendeu? Então, às vezes, para você não se irritar, você acaba não procurando. Olha, o consumidor que se sinta lesado, né, um produto ou um serviço, por exemplo, com defeito, o que no Brasil é bem comum, né? Então, acho que a primeira coisa a se fazer é procurar a própria empresa. Procura o fornecedor, tenta resolver com eles, né? As empresas hoje em dia, muitas, à exceção de pequenas lojas, né, mas empresas maiores já têm o seu saque, que não entra nesse saque regulado pelo decreto aí. Mas tem o seu saque, algumas têm ouvidorias, que seria uma instância de reclamação acima dos saques. Não conseguiu? Aí sim, acho que o segundo momento seria procurar o PROCON. É importante diferenciar PROCON de justiça. A população confunde um pouco, acha que é tudo a mesma coisa ou que tem a mesma função. O PROCON, os PROCONs, melhor dizendo, seja um PROCON municipal ou estadual, ele é um órgão do Poder Executivo. Né? Ele está subordinado ao governador, ao prefeito.
e ele tem uma função basicamente de mediar, de conciliar e naturalmente de fiscalizar e multar. Mas o PROCON não tem poder decisório, o que é diferente da justiça. Quando a pessoa procura a justiça, ela está procurando o poder judiciário. Não é o poder executivo onde está o PROCON, está procurando o poder judiciário. No judiciário, os magistrados, juízes, desembargadores e ministros, eles decidem, diante de um caso concreto levado a eles, através de um processo judicial, o magistrado decide, ele toma a decisão através de sentença, né? Então é diferente. O PROCON, isso é uma coisa muito interessante de mostrar para o consumidor, para o leigo que está nos assistindo. O PROCON, ele busca a conciliação, a mediação, até, se for o caso, fiscalizar e multar a empresa. Mas ele não tem como impor uma decisão. Mesmo que o funcionário do PROCON entenda que, puxa, o consumidor aqui realmente, no íntimo dele ele pensa, ele está com a razão, mas esse funcionário, ele não tem como decidir da mesma forma que um juiz tem como decidir no Poder Judiciário. Então, essa é uma diferença fundamental. Então, o PROCON funciona muitas vezes porque as empresas respeitam o PROCON, têm medo de multa, né? Podem até estar sujeitas a um crime de desobediência, se desobedecerem uma determinada determinação do PROCON, mas eu diria que é um segundo momento nessa tentativa de resolver a situação, porque é mais simples do que o Poder Judiciário, é menos burocrático. O Poder Judiciário já é uma coisa mais complexa, né? Tanto que a maioria dos casos requer a presença de um advogado, né? Embora poucas pessoas conheçam o Código de Direito, dá para perceber que elas estão mais exigentes, assim, elas estão procurando mais seus direitos quando elas se sentem lesadas? Eu acho que sim. Isso, como a gente estava falando, desde que entrou em vigor em 91, né? Ou seja, há 18 anos, as pessoas vêm tomando mais conhecimento, mais consciência dos seus direitos, vão buscando. Eu disse também, os jornais, alguns jornais têm um papel fundamental, porque eles mantêm colunas de defesa do consumidor com os mais variados nomes, né? Às vezes até a defesa do cidadão mesmo, não se restringe à relação de consumo. E ao fazer isso, o cidadão se dirige àquele veículo, né? E apresenta uma queixa, né? Uma reclamação, a mídia vai e faz a mediação, que também não pode decidir nada, mas é como um PROCON, que não decide, mas o fornecedor fica com receio de se expor, fica com receio de, enfim, no caso da mídia, de uma exposição. Então, quanto mais se fala sobre isso, essa entrevista, por mais modesta que seja, mas as pessoas que nos ouvirem vão estar aprendendo um pouquinho mais. Certamente, quando eu falei das academias, por exemplo, e é um dos casos que eu trato no livro, né, de forma leve, engraçada, a pessoa fala, opa, quer dizer, eu faço academia e eu só pratico ginástica aeróbica, por exemplo, ou musculação, e estou pagando o pacote inteiro, e quer dizer que isso, em tese, é uma prática abusiva? Então a pessoa já sai, então eu vou... Posso reclamar. Eu posso reclamar, eu vou procurar meus direitos. Quer dizer, ela conheceu o direito através de uma entrevista, né? Claro que superficialmente, mas é suficiente para ela começar a buscar se aprofundar no assunto. Então eu acho que a mídia, especialmente, tem um papel muito grande de disseminar o direito do consumidor. Marcos Dessaulni, muito obrigada pela presença aqui no Mídia. Prazer foi meu, disponho sempre. No Mídia de hoje nós falamos sobre o direito do consumidor. Gostou do programa? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail pra gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que você também pode ter acesso à programação do canal universitário pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana! Thank you.